Amém? Abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versos 10, 11 e 12. Amém? Atos 17, versos 10, 11 e 12. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra, Atos 17, 10 ao 12. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Amém? 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 Amém. Hoje eu quero dar continuidade à série de mensagens sobre o arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Aleluia! Você pode repetir após mim? Vamos lá? O arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Amém? Eu espero, irmãos, que a cada mensagem desta série que vocês escutem, que o Espírito Santo vá aquecendo o coração de vocês com relação a estas coisas, como tem aquecido o meu. Aleluia! E hoje é a quarta mensagem da série, e nós estamos com essas mensagens buscando preparar a igreja local para a vida vindoura. Amém? O jeito com que nós compreendemos o arrebatamento afeta a nossa visão de Deus, os nossos relacionamentos com a igreja, o nosso entendimento do passado, a nossa vida no presente e os nossos planos para o futuro. Entender o arrebatamento e ansiar pelo dia do Senhor é fundamental para não perdermos a esperança, a coragem e a fé diante deste mundo. Aleluia! Essas coisas que eu e vocês vivemos no presente, no agora, esse entendimento que eu e vocês temos, esta leitura que eu e vocês fazemos do agora, vai pesar, vai fazer a diferença para o amanhã, para a eternidade. Amém? Aleluia! O Espírito Santo tem desejo, o Espírito Santo tem urgência que você e eu entendamos essas coisas, que a igreja, especialmente a igreja local aqui, entenda essas coisas. Deus tem falado muito nesses últimos tempos com relação a pastores, teólogos, a pastores que dominem esses assuntos, a igrejas que aprendam esses assuntos com coragem. Amém, irmãos? Amém. Esses assuntos precisam ser ministrados com coragem, de frente, e aprendidos pela igreja com vontade e com coragem também de frente. Aleluia! Abra a Bíblia em Mateus capítulo 24, ali no verso 4. Ali nós lemos no sermão profético de Jesus, que nós lemos o capítulo inteiro de Mateus 24 no início do culto.
mas eu quero que você olhe especificamente apenas para o verso 4. Em Mateus 24:4 está escrito: e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, Jesus não quer ninguém enganado na sua igreja. Jesus não quer ninguém enganado do seu reino. Jesus mandou, através do Espírito Santo, que eu trouxesse esta série de mensagens ao Espírito, ao entendimento, ao coração dos irmãos, para que não haja engano aqui nesta igreja, com relação ao arrebatamento e ao dia do Senhor. Amém? E nós vimos aqueles 5 fundamentos bíblicos comuns a todos os verdadeiros cristãos, né? Quais foram eles? Primeiro, que toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo, que Jesus veio em carne na sua primeira vinda e voltará em carne num corpo glorificado na sua segunda vinda. Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Terceiro, que a ressurreição da carne é uma doutrina e uma promessa de Deus para todos os cristãos. 1 Coríntios capítulo 15. Quarto, que haverá um tempo em que Deus promoverá a restauração de toda a criação, de todo o planeta, de todo o universo, de todas as coisas. Atos 3, 19 ao 21. E quinto, que haverá um juízo futuro, um juízo vindouro. Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Amém, irmãos? Essas 5 coisas todos os verdadeiros cristãos acreditam, têm em comum, e se alguém questionar na igreja qualquer uma dessas coisas, certamente estará em erro, certamente estará em heresia. E na semana passada, nós começamos a ver os elementos que são diferentes no pensamento cristão sobre o arrebatamento e o dia do Senhor. Amém? A verdade é, irmãos, que a igreja, com relação a muitos desses elementos, ela não tem uma unidade da fé. Então, existe uma série de assuntos relacionados à escatologia, uma série de assuntos relacionados aos tempos do fim, em que a igreja ainda não tem uma unidade da fé. E aí você pode pensar, mas então por que, pastor, ministrar no púlpito, apresentar para nós esses elementos? Será que isso não incentiva mais divisão? E a minha resposta é não. Por que não? Porque nós temos que entender que o que promove divisão não é os nossos irmãos que pensam diferente. O que promove divisão não é pensar diferente. O que promove a divisão da igreja é a carnalidade. O que promove a divisão da igreja é o coração arrogante. O que promove a divisão da igreja é não entender que existe uma diversidade na unidade. Amém? É isso que promove a divisão da igreja, do corpo de Cristo, e não pensar diferente acerca desse ou daquele ponto das Escrituras Sagradas. E na semana passada, nós vimos aqui linhas de interpretação dentro da escatologia, né? O que é a escatologia? É a parte do ensino bíblico, do ensino teológico que fala dos tempos do fim, que fala das últimas coisas. Então, quando falamos escatologia, podemos também dizer últimas coisas. Amém? E o que nós vimos na semana passada? Nós vimos primeiro sobre a volta de Jesus e o milênio. E nós aprendemos, com base em Apocalipse capítulo 20, que esse milênio será o reino de Deus, o reino de Cristo na sua plenitude. Aleluia! E com relação a isso, existem 3 maneiras de se entender. Existe o pré-milenismo histórico. O que o pré-milenismo histórico acredita? Que Jesus voltará antes do milênio. O nome já diz pré, antes. Existe o pós-milenismo.
que o pós-milenismo ensina? Que Jesus voltará depois do milênio. Pós quer dizer depois. E nós vimos o amilenismo. O que o amilenismo ensina? Que esse milênio do capítulo 20 de Apocalipse é espiritual. Então ele estaria acontecendo agora mesmo. Jesus foi para o céu e está reinando em glória no seu trono, e esse reino de Deus já está acontecendo também, então, aqui na terra, na sua plenitude. Essa é a maneira dos irmãos amilenistas entenderem o capítulo 20 do Apocalipse, amém? Mas nós vimos também, na semana passada, com relação à grande tribulação, aonde está escrito na Bíblia que haverá uma grande tribulação. Mateus 24, 21, Marcos 13, 19 e Apocalipse 7, 14. Eu não vou ler novamente com os irmãos, porque nós já lemos isto na semana passada, aleluia. E sobre a grande tribulação, nós aprendemos que existe na igreja 3 maneiras de se entender este assunto da Bíblia. Existe o pré-tribulacionismo, que são aqueles irmãos que acreditam que Jesus voltará antes da grande tribulação, que a igreja não passará a grande tribulação aqui na terra. Pré quer dizer antes. Existe o médio tribulacionismo, que é aqueles irmãos que acreditam que Jesus vai voltar no meio, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então a igreja passaria o início da grande tribulação, a sua primeira parte, e depois então Jesus voltaria. Preste atenção. E existe o pós-tribulacionismo, que é aqueles irmãos que dizem: não, a igreja vai passar toda a grande tribulação, muitos crentes vão até morrer como mártires, outros serão preservados pelo Senhor, mas a igreja passará pela grande tribulação. Amém, irmãos? Amém? Amém. Muito bem. Cada uma dessas linhas surgiu dentro da história da teologia. Então, nós falamos bastante na semana passada sobre o pré-milenismo histórico, aquela visão que Jesus vai voltar antes do milênio, né? E nós aprendemos que essa visão foi forte lá na igreja primitiva, lá com os primeiros apóstolos, lá com a igreja antiga. Nós aprendemos que o pré-milenismo histórico é a escatologia dos mártires, amém? E tem uma autoridade histórica maior. Por quê? Porque está mais perto da fonte, mais perto do judaísmo, né? Alguns irmãos lá da igreja antiga que defendiam essa maneira de entender o milênio, o seu avô, seu bisavô, seu tataravô, muito provavelmente teria conhecido até algum dos apóstolos, talvez tivesse conhecido o próprio Jesus em pessoa, amém? Nós vimos também que esse pré-milenismo histórico, essa visão que Jesus voltará antes do milênio, ela é mais pessimista. Ela não diz assim: não, tudo está melhorando e haverá um grande avivamento antes que Jesus volte. Não, ela é mais pessimista. Ela diz: não, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Por quê? Porque ela foi gerada, irmã Milene, num ambiente de perseguição, num ambiente de morte. Os irmãos estavam morrendo nas arenas. Então, toda vez que acontece uma crise mundial muito grande, o pré-milenismo histórico ganha força no meio da igreja, né? E nessa visão, Jesus vai voltar depois da grande tribulação. No pré-milenismo histórico, a igreja passa toda a grande tribulação, e aí Jesus volta, né? E estabelece o seu reinado, o seu milênio na terra por 1000 anos. Amém, irmãos? Mas a gente viu historicamente também, eu estou relembrando a semana passada para entrar no que precisa entrar hoje com os irmãos. A gente viu historicamente o amilenismo, né, que é aqueles irmãos que entendem que o milênio, que o reino de Cristo, isso é espiritual, isso não vai ser ao pé da letra, isso não vai ser literal, né? E isso está acontecendo agora.
Essa visão aqui, essa maneira de entender o milênio, foi muito popular no período da Idade Média. Por quê? Porque a igreja realmente mandava no mundo. A igreja se tornou o Estado, a igreja se tornou o governo nessa época. A igreja era um reino ao pé da letra. Amém, irmãos? Então, todas as épocas que a igreja deixou de ser perseguida e se tornou governante, todas as épocas que a igreja esteve por cima na história, essa visão do amilenismo ganhou força. E os irmãos amilenistas, eles entendem que o milênio não é assim 1000 anos ao pé da letra, né? Mas é um período aí onde Cristo subiu, e Cristo está lá no seu trono no céu, e Ele amarrou Satanás, e Ele está governando. Se você perguntar para esses irmãos, eles vão dizer, não, nós estamos vivendo um milênio agora, só que ele é espiritual, né? Então isso vem de uma interpretação mais simbólica da Bíblia. E é interessante que os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, era essa a posição que eles abraçavam. Por falar em reformadores, né? Hoje é o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro. Lá em 1517, Lutero fez a Reforma Protestante, né? E hoje nós comemoramos 504 anos de protestantismo no mundo. Amém? Glória a Deus. E aí nós terminamos falando historicamente do pós-milenismo, que é essa visão aí que Jesus vai voltar depois do milênio. Só que isso é meio recente, isso começou a acontecer lá pelo século XVIII, isso está muito ligado aos movimentos de evangelização, né? É aquele período que a igreja assim sofreu avivamentos, então a igreja era mais triunfante, a igreja influenciava mais a sociedade, né? E o pós-milenismo é a linha de interpretação mais nova, mais recente. Antes do século XVIII, ninguém na história da igreja entendia isso dessa maneira aqui, tá? O que é importante os irmãos entenderem? Que hoje nós temos irmãos que seguem todas essas linhas de interpretação, dependendo da denominação que eles congregam. Então aqui em Paranaguá mesmo hoje, você vai ver irmãos que seguem todas essas linhas, amém? E estão em Cristo, são salvos, fazem parte do corpo, é a diversidade na unidade, né? Então aqueles irmãos que congregam num ambiente mais amilenista, né? Entendem assim o reino de Cristo mais espiritual, mais simbólico, né? Os irmãos que congregam numa igreja mais pós-milenista, os irmãos que vão dizer, não, a igreja aí está influenciando a sociedade, vai haver um domínio cristão na sociedade, o grande avivamento, já ouviram isso? Antes da volta, né? É os irmãos pós-milenistas, né? E os irmãos que congregam num ambiente pré-milenista, histórico, são os irmãos com uma visão assim mais pessimista da coisa, né? Dizendo, olha, a história está acontecendo, está desenrolando, tem um avivamento aqui, outro lá e tal, mas a coisa não está melhorando não, o mundo está indo cada vez pior, né? Mas Jesus voltará e toda essa bagunça aí vai ir para o seu devido lugar, amém? Então vocês já conversaram com irmãos assim, né? Vocês já conversaram com irmãos que têm esses 3 tipos de discurso, né? Que o reino de Cristo é espiritual e tal, né? Então a gente até não se envolve muito com as coisas desse mundo, com política, né? Porque, né? Vocês já tiveram contato com os irmãos que falam lá do grande avivamento dos tempos do fim, né? E vocês têm contatos assim com esses irmãos assim um pouquinho mais pessimistas, mas que creem na soberania de Deus em Cristo, amém? Muito bem, então hoje nós vamos continuar a entender mais um pouquinho da história relacionada ao arrebatamento e ao anseio pelo dia do Senhor.
Você vai dizer assim: puxa pastor, mas eu queria que o senhor fosse logo lá para Mateus 24, para Tessalonicenses, para fazer a exegese do texto, mostrar para nós os versículos. Por que o senhor está trazendo tanta história, irmãos? Porque nós temos que entender que o contexto da história influencia diretamente na maneira que nós vamos entender a Bíblia hoje. Amém? Repita comigo: o contexto da história influencia diretamente em como entendemos a Bíblia hoje. Amém? Então, se eu for direto para esses textos ministrar aos irmãos, e eu tenho a boa notícia que no próxima ministração, na próxima mensagem, aí nós vamos começar a entrar mais nos textos propriamente dito, que eu sei que é o que todo mundo está esperando, né? Mas se eu entrar direto nos textos com os irmãos, vai ficar um negócio meio sem pé nem cabeça, e vocês vão ter dificuldades de entender as coisas. Tá bom, irmãos? Então, quando você pensa lá em 1800 e pouco, lá no século XIX, né? Você vai ver que desse período em diante começam a surgir muitas dificuldades no mundo, né? Início ali do século XX, agora do século passado, né? As grandes guerras, pestes, né? Revoluções, e as pessoas começaram a se perguntar sobre o fim dos tempos. Só que isso não é coisa, irmão Irácles, lá do século XIX, né? Lá do século XX, não. Isso é coisa que sempre se repete, irmãos, e o maior exemplo é agora a pandemia, né? Quando a pandemia atingiu o pico no mundo e aqui no nosso país, quanta gente veio me perguntar sobre o fim dos tempos, se eu achava que isso era o selo não sei das quantas lá que tinha sido aberto, a trombeta não sei o que lá que tinha tocado, e não tem nada a ver com isso, né? Então, toda vez que a humanidade passa por apertos, por dificuldades, é normal que as pessoas comecem a fazer perguntas sobre o fim dos tempos. Talvez você fez essas perguntas: será que Jesus não está voltando? Né? E lá no final, então, século XVIII, XIX, século XX, né? As dificuldades vieram no mundo e as pessoas começaram a se interessar pela escatologia, né? E surge então uma outra linha que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite, que é o tal do pré-milenismo dispensacionalista. Então nós vimos até aqui o pré-milenismo histórico, o amilenismo e o pós-milenismo. No século XIX surge uma variante disso, pré-milenismo dispensacionalista, né? E o que esse pessoal acreditava, irmã Joseli? Que haverá um arrebatamento secreto antes ou no meio da grande tribulação, e um período de 7 anos de tribulação. E aí depois, né, vai ter a batalha do Armagedon, e Jesus então volta com os seus anjos, com a sua igreja, e estabelece o seu reino por 1000 anos na terra. Você já ouviu isso? Você já viu alguém falando disso? O nome disso é pré-milenismo dispensacionalista. Amém? Agora, esse movimento, Sheila, ele surgiu com irmãos que eram irmãos fiéis a Deus, que estavam assim, irmão Hélio, tentando voltar para a Bíblia com um olhar mais literal do texto bíblico. Amém? Importante os irmãos entenderem, Esdras, que naquela época, lá no século XIX, XX, a igreja estava cheia de
liberalismo teológico, sabe? Aquele papo assim, não, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é não toda a palavra de Deus. Essas conversas. A igreja estava cheia de liberalismo teológico. Então surgiu um movimento de irmãos que queriam, Milene, voltar aos fundamentos da fé nas Escrituras. Amém? Esses irmãos entraram para a história cristina com o nome de fundamentalistas. Esses dias alguém me perguntou, um inscrito do canal lá na Verdade em Destaque me perguntou o que era um fundamentalista religioso. E depois uma aluna aqui, né? Acho que semana passada, né, pastora? Perguntou isso também, com outras palavras, mas mais ou menos a mesma coisa, né? Então esses irmãos passaram a ser chamados de fundamentalistas, né? E tinha um clamor então na igreja nessa época, tá? Vamos voltar para aquilo que os apóstolos criam lá no início. Isso começou lá por 1820, 1830, mas ali no século XIX ainda era muito forte. E aí os irmãos que desenvolveram essa ideia, né? O arrebatamento secreto, aquilo que você viu na novela daquela emissora tempo atrás, aquilo que você assistiu no filme, já viu aqueles filmes que fica só a roupa do cara, deixados, né, tal. Isso aí não é antigo na história da igreja, viu, irmãos? Isso aí começou lá por 1830, tá? E tem uns irmãos que eles são aí uma igreja até hoje, chamada Irmãos Unidos de Plymouth. Esses irmãos acreditam nisso até hoje, tá? O que eu quero que vocês percebam? Que todos leem a Bíblia, amém? Mas muitos tropeçam na interpretação. E é por isso que esta série de mensagens está sendo trazida, para que você, ao ler a Bíblia, não tropece na interpretação, mas interprete o que você está lendo, entenda o que você está lendo de forma correta. Amém, irmãos? Amém. Então todas essas posições que nós estamos aprendendo aqui estão relacionadas com a maneira como se interpretou a Bíblia no decorrer dos séculos, na história da igreja, amém? É por isso que eu estou falando um pouquinho de história para os irmãos, porque esse entendimento da história, junto com os conceitos doutrinários, que eu vou começar a trazer de forma mais profunda na próxima semana, né? E também aquilo que nós vimos, aqueles 5 pontos que tem unidade da igreja, os outros pontos que nós vimos que não tem unidade na igreja, tudo isso, irmãos, é para nos ajudar a compreender corretamente o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. Amém? Amém. Quem vai ser arrebatado aqui? Amém. Aleluia. Amém? Quem anseia pelo dia do Senhor, pelo encontro definitivo e eterno com Jesus aqui? Amém? Mas talvez não vai ser do jeito que você pensa. E eu não vou dizer mais nada, isso é só para colocar um grilo na sua cabeça e você vir curioso no domingo que vem. Eu posso dar uma dica dizendo: a novela daquela emissora e os filmes que andam por aí não são um guia para você entender essas coisas, mas sim a Bíblia. Amém? Amém? Então, não se apegue muito nessa coisa da roupa do cara que ficou ali e ele sumiu, porque isso não está na Bíblia, isso está em Hollywood. Não se apegue muito nesse negócio do avião que ficou sem o piloto, porque isso não está na Bíblia, isso está em Hollywood. E a igreja tem que entender o que está na Bíblia.
Amém? Eu espero que eu tenha chamado um pouco a sua atenção agora. Aleluia. O que a gente tem que entender é o seguinte, irmãos. A Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer, nem mais nem menos. Amém? E nós devemos ter um equilíbrio, procurando primeiramente o entendimento literal, ao pé da letra. E se o entendimento literal não encaixa, fica um negócio muito esquisito, aí você interpreta o texto de uma maneira simbólica, né? Mas ainda assim, quem vai dar a maneira de interpretar isso é a própria Bíblia. Quando você vê uma coisa simbólica na Bíblia, você tem que olhar em outras partes da Bíblia como que aquele símbolo foi entendido, foi interpretado, e aplicar o mesmo entendimento. Não é como eu acho que aquilo ali é interpretado, é como a Bíblia interpretou aquilo. Amém? Mais adiante nessa série você vai entender isso, vai fazer todo sentido para você. Aleluia. Irmãos, embora a tradição da igreja e a história da igreja não estejam acima das Escrituras, essas coisas são importantes para a igreja. Essas coisas são importantes para os irmãos entenderem as doutrinas bíblicas no contexto correto e não ficarem pensando assim que as coisas surgiram porque alguém inventou, porque assim saiu do nada. Da onde veio essa doutrina? Quem pensou pela primeira vez que seria assim ou assado? As coisas têm um porquê. Amém? Amém? Então todas essas linhas trouxeram verdades. Todas essas linhas foram importantes para a igreja cristã. Claro que a gente aqui, né, vai se identificar mais com uma delas. E eu sei que você está curioso para que eu diga qual é a linha da igreja. Eu vou dizer no fim da mensagem. Amém? Pelo menos isso, irmão Heracles, você não vai ter que esperar até a semana que vem, né? Então até o fim dessa mensagem, quando alguém te perguntar assim, aquela igreja lá que você congrega, do pastor careca, barrigudo e teólogo, acredita no que com relação ao arrebatamento e ao dia do Senhor? Você vai dizer na ponta da língua, a nossa visão é tal. Amém? Agora, independente da visão que a nossa igreja aqui tem com relação aos tempos do fim, nós não podemos, irmãos, descartar os outros irmãos que entendem diferente, né? Porque todos eles, Sheila, colaboram para o bem-estar e crescimento da igreja. Por exemplo, aquele irmãozinho amilenista que entende que o negócio todo é mais simbólico, né? No que ele ajuda a igreja? Ele ajuda a igreja a ter uma compreensão mais firme da autoridade que Jesus tem hoje no céu. Amém, irmãos? E ele tem ou não tem autoridade? Jesus está sentado aonde no céu? Num banquinho ou num trono? Num trono. Então ele é o quê? Rei. E rei exerce o quê? Autoridade. Aleluia. Aí tem o irmãozinho que é pós-milenista. Esse irmão, ele vai ajudar a igreja a entender que tem uma esperança para o final. Um dia lá Israel vai se converter, vai vir o grande avivamento do final, né? Jesus já deu uma grande autoridade nas mãos da igreja. A igreja é forte, a igreja anda em dons e milagres. Isso é verdade também. Talvez não vai acontecer na ordem que ele acredita, mas se nós, irmã Joseli, não tivermos uma esperança de que é possível, por mais dificuldades que a gente viva, experimentar alguns dias melhores, então nós vamos ter muita dificuldade. Amém, irmãos? Então esse irmão é importante, né? E o irmão pré-milenista histórico, que é aquele mais
rabugentinho, um pouco mais pessimista, né? É aquele irmão que vai ajudar a igreja a ser mais firme nas tribulações. É aquele irmão que vai dizer assim: olha, Deus interfere na história, Deus está acima de qualquer situação, Deus cumpre os seus propósitos, e se for para morrer como Marte, vamos morrer e pronto, porque Deus vai nos ressuscitar, aleluia. Então, é aquele irmãozinho daquele corinho, né? A luta vem e passa, não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Amém, irmão? Aleluia. Então, seja qual for a linha, vocês estão percebendo que todos creem que Jesus vai voltar um dia, fisicamente, glorificado, no fim dos tempos. Ah, glória a Deus. Estão começando a entender a mensagem. Amém? Eu quero dizer mais uma vez para os irmãos, eu, por mim, não pregaria esse tipo de mensagem no púlpito da igreja, mas o Espírito Santo me disse: pregue, e eu vou fazer eles entenderem. Então eu faço a minha parte, irmãos, aqui, e é o Espírito Santo quem vai abrindo o entendimento dos irmãos. Amém? Aí você vai dizer: beleza, pastor, mas o senhor só falou do milênio, do reino de Cristo, coisa e tal, mas e a tal da grande tribulação? Como é que fica? Bom, com relação à grande tribulação, cada uma dessas linhas de interpretação tem um entendimento, irmão Hélio. Então, os irmãos lá do pré-milenismo histórico, aquele pessoal que diz que Jesus volta depois da tribulação, Jesus volta para inaugurar um milênio de 1000 anos e vai governar sobre a terra. É assim que eles entendem. Jesus volta depois da tribulação, inaugura um reino de 1000 anos e amém. Os irmãos amilenistas, os irmãos que dizem que nós já estamos vivendo o milênio, que isso aí é simbólico, é espiritual, né? Esses irmãos dizem a mesma coisa. Eles dizem: olha, Jesus volta depois da grande tribulação, e aí vai acontecer a consumação de tudo. Por quê? Porque o milênio já foi, né? Na visão deles. Na visão deles, quando Jesus subiu ao céu, sentou no seu trono, começou o reinado, o milênio, e aí a única coisa que falta acontecer é Jesus voltar, e aí novo céu, nova terra, e pronto. E os irmãos pós-milenistas? Interessante. Eles entendem o milênio de maneira figurada. Aquele período final de avivamentos que já está sendo vivido, e a igreja vai ter grande poder, o mundo vai se converter, e no fim disso vai ter uma grande tribulação. Vocês estão percebendo que quando o assunto é a grande tribulação, praticamente dos três, praticamente dois são quase iguais. Vocês perceberam isso? O amilenismo e o pós-milenismo, quando o assunto é grande tribulação, é quase igual. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, irmãos, que no amilenismo, Cristo está lá no trono e governa direto, e no pós-milenismo é a igreja que meio que vai ganhar o mundo para Jesus e entregar de presente, assim como se fosse presente quando Jesus voltar. Já vai estar tudo meio feito, meio caminho andado. Ele só vai governar. Amém? Amém. Mais uma vez eu te digo, porque nós estamos aprendendo isso, para os irmãos perceberem que na maior parte da trajetória da igreja, escute bem agora, que aqui vai mais uma dica, para os irmãos entenderem que na maior parte da história da igreja, ninguém creu em arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Até entre aqueles que não concordam muito sobre o milênio aqui, não se entendia assim. Então comece em nome de Jesus a apagar aí da sua mente
esse negócio do cara que some e fica só a cueca dele ali. Porque isso, até 1830, ninguém na igreja entendia assim. Comece a tirar, apagar da sua cabeça a história do avião caindo porque o piloto sumiu arrebatado. Tem até um folclore evangélico, viu, irmão? Você já ouviu essa conversa? Tem companhias aéreas que não contratam, que não botam no mesmo voo o piloto e o copiloto crente. Já ouviu essa conversa? Porque se for acontecer o arrebatamento, o avião cai. Irmão, isso daí é mentira, isso daí é folclore evangélico, né? Porque quando alguém acredita numa bobagem dessa, ele está achando assim que uma companhia aérea vai discernir mais o fim dos tempos do que a própria igreja. Irmão, se tem coisa dessa que nem a igreja entende, você acha que a companhia aérea vai entender e vai dar bola para essas coisas. Então isso daí é folclore evangélico. E é fruto de uma visão distorcida do arrebatamento. Amém? Amém? Então, quando que isso surgiu, Esdras? 1830, lá com o pré-milenismo dispensacionalista, né? Essa visão que Jesus volta antes ou no meio da grande tribulação, vai buscar os seus no arrebatamento secreto. Vou dar mais uma dica para você. Você lembra quando Jesus diz, nós lemos no início do culto, que assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem? Lembra disso? Quando você está assim olhando uma noite de tempestade, você já viu algum relâmpago secreto? E antes do relâmpago tem sempre o trovão, né? É o barulho, é isso, né? É o barulho e depois a luz, a descarga elétrica, né? Você já ouviu, Sheila, um trovão silencioso, secreto? Irmãos, apertem os cintos que o piloto não sumiu. Na próxima mensagem, quando nós entrarmos e analisarmos os textos, vocês ficarão boquiabertos. E eu tenho absoluta certeza que haverá uma revolução na mente e no coração de vocês na maneira de entender essas coisas. Amém? Aleluia! Então, essa história de arrebatamento secreto, né? Essa história de antes da tribulação, e aí Jesus vai vir com os seus na terra, e vai começar o milênio, o mundo vai estar cristianizado. Isso ninguém cria nisso na igreja antes de 1830. Você entendeu agora porque eu tive que trazer toda a história? Então, quando alguém vier com esse tipo de coisa falar para você, não, a igreja crê assim, olha, irmão, não é bem assim. Inclusive, isso aí é muito novo, não é tão antigo como você pensa, não. Paulo, Pedro, João, Tiago, Jesus não criam assim. Agora é importante entender que essa variante, lembra? Variante. Essa variante chamada aqui que nós vimos, né? O pré-milenismo dispensacionalista, ele surgiu com irmãos muito piedosos. Lembra que eu falei que eram os irmãos que queriam voltar para os fundamentos? Você já viu na igreja esse negócio? Né?
Aqueles irmãos que às vezes até saem de uma igreja e não, nós temos aqui, agora nós vamos, né? Aí surge até aqueles nomes esquisitos, né? Comunidade do Evangelho Puro, comunidade cristã verdadeira, tipo assim, os outros são falsos, né? Então esses irmãos, né, eram homens de Deus, eles eram estudantes da Bíblia, mas uma coisa que eu descobri, irmãos, eles não tinham formação acadêmica de seminário teológico. Sabe qual era a formação deles? E é uma benção, a escola bíblica dominical. E a formação deles de escola bíblica dominical era tão intensa que eles acabaram produzindo essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia de estudo aqui, ela vem lá de 1800 e pouco, e essa é uma Bíblia que defende esse negócio do arrebatamento secreto, do arrebatamento antes da tribulação e tal. Começou a se popularizar com isso aqui, né? E aí quem é que abraçou isso? Os nossos irmãos do movimento pentecostal, amém? A turma aí da pastora Doni abraçou isso, ou como diz a Sheila, namorada do Esdras, a turma do abraçou isso aí. Agora, a escola bíblica dominical é importante, né? Mas ela é muito diferente de um seminário teológico, irmão. Então, o que aconteceu com esses irmãos? Eles produziram aquela teologia mais mística. Não parece que tem meio que um misticismo assim, todo mundo misteriosamente, silenciosamente desaparece, como um balão que estourou no ar e fica meia camiseta, cueca do cara, aqui, ali, lá, e todo mundo desesperado, os aviões caindo, os carros batendo, os trens desgovernados. Isso é coisa do pré-milenismo dispensacionalista. Então aqui nesses 3 últimos domingos, e eu já vou terminando agora, né? A gente viu toda essa visão panorâmica. Vocês perceberam que os 3 últimos domingos foi uma viagem na história, na teologia, na maneira de enxergar o milênio, na grande tribulação. E agora eu vou começar a definir para os irmãos o que a nossa igreja crê. O que esta comunidade crê. Ouça bem com as 2 orelhas aí. Nós cremos que Jesus volta depois da tribulação. Eu pensei que eu ia me escapar. Não vai não. Mas Deus vai preservar você. Pastor, prove! Domingo que vem. Domingo que vem, meu caro Iraques. Domingo que vem. Então, nós cremos que Jesus volta depois da tribulação para inaugurar um milênio literal de 1000 anos. Aqui vai ter um governo, um reino de verdade, de Cristo, vai durar 1000 anos, e Jesus vai governar sobre a terra. Amém? Agora eu vou te dar o nome técnico disso, para você que está anotando aí, né? Milênia, Cristina, as irmãs que estão anotando. Se você quiser ser mais chique, pô, Milênia, você está congregando lá com a turma do estudo agora? O que esse pessoal crê com relação aos tempos do fim? Aí você joga o cabelo para o lado e diz assim: isso é fácil. Nós cremos no pré-milenismo histórico pós-tribulacionista. Nós cremos no pré-milenismo histórico, ou seja, Jesus volta antes do milênio, pós-tribulacionista, depois da grande tribulação.
Eu sei que vocês não queriam ouvir isso, mas essa é a visão mais antiga. Lembra? Era nisso que os apóstolos, que Paulo, que Pedro, que João, que Jesus acreditam. Mas também é a visão mais pessimista, né? Com relação aos tempos que antecedem o milênio. Então, vou dar mais um nome agora para isso que nós cremos aqui nessa igreja. Se você não souber de repente falar, Cristiane, você diz assim: nós cremos na escatologia dos mártires. E você já percebeu que durante toda a história da igreja teve irmãos que morreram pela sua fé? Ainda hoje tem, né? E é engraçado, Deus deixa que eles morram. Por que será que isso acontece? Porque tem irmãos que têm um chamado para glorificar a Jesus, entregando a sua própria vida como mártir, irmãos. Isso não é novidade, isso sempre existiu na história da igreja. Jesus é o primeiro, maior e grande mártir. Mas tem irmãos também, e aí eu espero que você não fique me olhando com essa cara assim, desanimado, né? Eu não estou dizendo que você vai morrer como mártir, nem eu quero isso para mim. Mas tem irmãos que mesmo no meio da pior dificuldade, da maior tribulação, Deus os preservou como testemunho para o seu louvor e a sua glória. Amém? Você não tem que ter medo se vai passar a tribulação e se o anticristo vai governar o mundo inteiro. Você deve sim temer a Deus. Porque com o anticristo, com a besta, com o falso profeta, com o governo mundial do tempo do fim, o governo da tribulação, com isso, Cristo vai lidar com todas essas coisas. Amém? Aí você ficou pensando, porque ficou um negócio solto dentro da tua cabeça. Sabe o que ficou pendurado aqui voando? O arrebatamento. Pastor, mas então o arrebatamento vai acontecer? Vai. Mas quando vai acontecer? Domingo que vem eu te conto. Aleluia. Agora, para encerrar, irmão Sueli, mais uma vez eu vou dizer isso. Os irmãos percebam que eu não estou dizendo que as outras posições estão erradas. Amém? O que eu estou dizendo é que isso que a gente crê aqui na nossa igreja, o pré-milenismo histórico, a escatologia dos mártires, nos parece a mais bíblica, nos parece a mais coerente, nos parece a mais fundamentada historicamente. Por isso que a nossa igreja, que é ministério de ensino, a adota. Amém? Então, tendo definido isso, irmãos, no próximo domingo, aí nós vamos começar a analisar as passagens bíblicas que as pessoas usam com relação a esse negócio aí do arrebatamento secreto, né? Antes da grande tribulação, se é isso mesmo, né? Eu já estou dando as dicas aqui que não é, né? E nós vamos entender então quando acontecerá de fato o arrebatamento, amém? Como Deus vai trabalhar com o seu povo na grande tribulação, amém? E como Jesus voltará ao final da grande tribulação e como será o milênio, o governo de Cristo na terra. Amém? 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 Amém. Fortaleça o seu coração, porque Deus está no controle da história. Eu gosto dessa visão aqui da nossa igreja, o pré-milenismo histórico. Por quê? Porque nós acreditamos que Deus governa a história, está no controle da história, na história do mundo, na história das nações, na história dos governos, na história da tua família, da tua vida, da tua casa, na história desta igreja. E Jesus governa tudo, nada sai do seu controle, e Ele triunfará sobre tudo no final, porque nós estamos firmemente seguros nas suas mãos. Amém?